Eu quando estou mexendo, fazendo uma mexida, você falou em dois detalhes bacanas aí, eu ia até te perguntar esses detalhes aí. A gente sempre troca uma dica, né? Eu ia te perguntar aí, falar uns sinais aí pra galera aí, quando o passarinho passa de fêmea, quando falta de fêmea, entendeu? Eu sempre começo a fazer uma mexida com pouco a fêmea, entendeu? Eu nunca entro fazendo muita fêmea num passarinho, entendeu? Isso, eu gosto do pouco para mais, né? Para mim ir dosando, né? Há um risco, tá, Vantuí? O risco de quê? De você colocar pouca fêmea e você se descuidar na hora da roda e o passarinho correr, e você não vê, né? Isso. Então tem criadores que preferem que o pássaro ele já entra com muita fêmea, que é esse tipo assim, entra passado, mas não corre, né? Eu gosto de trabalhar do seguinte, do pouco para mais, né? O sinal de um passarinho que foi pouca fêmea, ele entra bem, cantando bem, mas com poucos minutos de torneio ele começa a esvoaçar e começa a diminuir ali a intensidade de canto. Na meu ponto Isso. de vista ali, é um passarinho que já desconcentrou da roda, ele começou a voar, esvoaçar ali, tá perdendo tempo e tá dando já, não tá mantendo mais aquela sequência. E você vai vendo que com o tempo, passando o tempo da roda, ele vai diminuindo mais até ele vir parar. Ali no meu caso ali é um passarinho que ele entrou com pouca fêmea. Então você precisa aumentar e dosar um pouco mais da fêmea dele. Tá? Um passarinho que passou de fêmea, ele já entrou na roda passado, ele já nem canta, ele entra mais travado. Ou então ele entra, às vezes é um bitola, tá? Sem preconceito também, mas ele entra mais encolhidinho, mais chuva, tá? Isso. Então às vezes ele não mostra aquilo que ele te mostrou dentro de casa, que é um passarinho bitola. Talvez você viu ele na rua cantando com outro bitola, chegou no torneio, você fez a mexida e ele entrou encorujadinho, mais travado, cantando diferente. Para mim ali é um sinal que ele entrou passado de fêmea. Tá? Outro Sim. sinal também, que quando o pássaro às vezes entra passado de fêmea, é quando ele começa a brigar muito. Na minha intenção ali, que ele Não. começa a buscar muito ali e não canta e tá travado e só quer brigar ali para mim já bateu a ordem de briga e ele entrou com muita fêmea, muita valentia. A fêmea passou Sim. muita valentia para ele e ele entrou brigando ali, tá? Então para mim esse também é um ponto crucial que eu costumo observar bastante no pássaro. A forma que ele entra, tá? E conforme vai passando os minutos da roda, como ele vai se comportando. Daniel, você falou uma coisa muito bacana aí. Às vezes a pessoa pega um passarinho, tá lá, deu uma carga de fêmea violenta no passarinho aí, entendeu? E o passarinho entra dentro do carro, mas matando a pau ali, e o cara já fica satisfeito. Nossa, é hoje, é hoje. E você já deu um sinal muito bacana. Aí chega na roda, o passarinho fica aquela coruja lá, vem com aquele canto de chuva, só e já dormindo já, porque já passou de fêmea, muita gente não vê também que o passarinho está dormindo porque passou de fêmea. Né? Situações diferentes, né? O passarinho ele tá dentro do carro, né? Então ali ele ainda não tem aquela adrenalina, não tá ouvindo nada, tá ele e a fêmea. Então ele tá fogoso ali por causa da fêmea, mas aí você precisa ver a reação dele lá no torneio, né? A hora que ele começar a ouvir outro, a hora que ele não vai ter mais a fêmea por perto e vai ouvir outro macho. Então esse momento ali, não adianta, às vezes a pessoa acha, pô, tá cantando muito em casa, foi cantando muito no torneio, mas nem sempre a questão do pássaro ir cantando muito significa que ele vai chegar lá e ele vai arrebentar, né? Talvez o caladinho é o que representa, na minha opinião, assim, né? O quanto mais você conseguir travar o seu pássaro na fêmea, a fêmea impor respeito pro pássaro, para mim ali é o essencial. Isso em qualquer espécie. Né? O pássaro, o macho, ele tem um respeito pela fêmea. A partir do momento que o macho ele não tem mais aquele respeito pela fêmea, tá? Ele já não, ali eu acho que é um momento de você vir tentar até trocar de fêmea, porque tem pássaros que acostumam com aquela fêmea, então ele já não é, a mexida dele já não faz mais efeito, então talvez é preciso você trocar de fêmea ou você trocar a mexida para tentar estimular o teu pássaro de novo, porque tipo assim, ele perdeu o prazer naquela mexida, vamos dizer assim. Às vezes
Tem pássaro, eu já vi casos de pássaros que uma temporada arrebentou. Fenômeno, campeão na temporada, chegou a outra temporada ele desacertou. E por quê? Por que que acontece isso? Por esse motivo. Aí ele tá ali o mesmo tempo com aquela fêmea, a mesma mexida, tá? Acaba entrando num cômodo para ele ali e ele perdeu aquela aptidão, né? Então é a hora de você começar a vir trabalhar, talvez até testar nova mexida e nova fêmea com ele, tá? Eu tenho exemplo disso aqui em Minas, né? Em BH. Você falou um detalhe muito bacana. Às vezes a pessoa está olhando todos os detalhes, está sempre assim, aumenta a fêmea, diminui fêmea, aumenta a fêmea, e não está vendo esses detalhes de um ano que passou para o outro, né? De um ano que passou para o outro, a fêmea dele pode ter ou esfriado demais ou esquentado demais, a fêmea ficou mais velha. Ela deve ter botado lá no ninho, lá, entendeu? O cara viu, não sabe nem por que a fêmea botou, porque ela aprontou, porque o coelho estava cantando muito na cabeça dela. Então essa fêmea aí, uma vez até, tem um cara aí que está assistindo a gente aí, eu postei um vídeo sobre trinca-ferro, né? Que trinca-ferro também tem muito isso aí também, ele sempre passa. E chega uma idade que a fêmea dele não está fazendo mais os sinais que ele quer também. É igual o coleiro. Se a fêmea não começar a piar, chamar, ou pedir uma gala de longe, que ele gosta de escutar, vai ver que o cara trabalha no vulto, né? E eu falei com o cara que é bom trocar por uma nova, né? Aí o cara aí até comentou, eles também gostam das novinhas também? Eu falei assim, é o Renato Fraga, ele tá aí, entendeu? Aí nesse vídeo ele comentou. Você não está errado, né? É a questão que eu te falei, o pássaro ele perde aquela aptidão. Às vezes aquela temporada a fêmea estava no jeito para ele, estava na medida certa, ela piava, ela machiava, ela pedia gala, no tempo que ele estava esperando. Aí naquela outra temporada ela já não veio tão boa, ela veio já mais fria, né? Ela pegou um pouco mais de experiência, a fêmea é muito nova, às vezes é muito fogosa. Aí ela vai passando os anos, ela vai ficando mais experiente, às vezes cai um pouco o fogo e o passarinho sente. Então é a hora de você arrumar uma fêmea como ele gostava, mais fogosa. Tem passarinho que já gosta. Eu já procuro trabalhar com fêmeas mais frias, Antônio. Eu gosto de tentar primeiro trabalhar com fêmeas frias. É bem mais fácil do que você mexer com fêmea quente, né? A fêmea quente, para o passarinho passar de fêmea, é assim, viu? É rápido. Um coleiro meu aqui, é o sarrafo. Eu estava fazendo a mexida nele, a fêmea dele é muito quente, ela dá muita gala. Mas eu já venho com essa fêmea há 3 anos. Cara, e eu sempre chegava no torneio, faltando 5 minutos, eu sempre puxava a divisória. E ficava ali com a mão ali perto ali, cara. De repente juntou uns 3 caras para falar de vídeo na minha cabeça, cara. E um pouco de segundo que eu perdi, o coelho foi lá, a fêmea deu galo, ele galou. Eu não tive como pôr a mão na hora, cara. E o coleiro, ele passou de fêmea. Ele deu 110 na primeira marcação. E na segunda ele me dá 60. Na segunda, o que ele fez, cara? Sinal que ele passou de fêmea aí, que tem muita gente que vê o coleiro quando passa de fêmea. Ele começou a enfiar a cabeça por fora da gaiola, no teto, e caçando a fêmea para um lado para o outro, igual um louco, cara. Se perdeu todo. 3 final de semana para voltar de novo no torneio, entendeu? Porque passou de fêmea e galou ainda, cara. Acabou. Esse é o problema de você trabalhar com a fêmea quente demais. Então é por isso que às vezes eu tento trabalhar, né? A gente sabe que nem sempre tem como. Tem passarinho que gosta da fêmea quente. Mas aí entra a hora de você tentar trabalhar o máximo com ele na divisória. Porque tem pássaros que não aceita, né? É raro você ver um pássaro que gala, que vai lá, trata de filhote, canta em torneio. É muito difícil. Existe, tá? Existe. A gente não pode falar que não existe. Existe. Mas é raro. Entendeu? Você vê que o pássaro reproduziu, galou no meio de semana, foi lá no torneio e cantou. E deu pancada, né? Mas tem casos, tá? Então, eu procuro sempre assim, passarinho comigo, trabalhar com a fêmea mais fria. Quando não tem jeito, o passarinho, ele depende mais da fêmea, você vai muito também da questão, da fibra do pássaro, né?
Você vê que um pássaro ele é muito fibrado, então ele não depende muito da fêmea. Ele já tem a fibra por si. A fêmea vai ser mais um estímulo para ele. Então é onde você pode tentar trabalhar com ele com a fêmea mais fria. Agora, quando você vê que é um pássaro que tem um pouco menos de fibra, é onde você tenta uma fêmea mais quente, né, para tentar impulsionar ele mais, para tentar dar um gás maior para esse pássaro. Sim. E eu aqui eu só trabalho com fêmea quente, cara. Mas é porque você reproduz, né? Você trabalha com a reprodução. Então aí no caso as fêmeas, a maioria e as suas são fêmeas quentes. Então é aquele negócio, né? É tentar trabalhar ali e a mãozinha para não galar. Não, mas essa mexida, cara, eu tava fazendo ela tava vindo muito bem, entendeu? Tava vindo muito bem. Mas eu tive já 2 problemas com isso aí, com divisória já. Eu sempre uso divisória, mas essa mexida eu tava fazendo muito bem. Da outra vez também, aconteceu no torneio de eu perder uma fêmea com isso aí, cara. Juntou um monte de gente lá no banheiro do torneio para falar: ô, Vantil, você tem que fazer um vídeo tal, você tem que fazer um vídeo tal. E eu separando o meu coleiro para passar para um lado, cara, eu separei o coleiro e fechei. Aí juntou os caras para falar, de repente a fêmea do coleiro fugiu, cara. Aí sumiu todo mundo de perto de mim. Sumiu todo mundo de perto de mim. Mas aí, cara, aí eu fiquei no torneio lá, assim, meio desinquieto, né, cara? E o que aconteceu? Chegou um jogador de basquete que ele dá aula na quadra, e ele chegou com a fêmea do meu coleiro na mão e chamou o dono do torneio, que era o Magrão aqui, o Wilson Magrão. O Magrão falou assim: a fêmea do Tim, olha lá, ó. Eles falam, meu apelido é Tim. Aí eles falaram assim: a fêmea do Tim, entrega pra ele. Ô, cara, na hora que eu cheguei perto do jogador de basquete, o cara 3 vezes maior do que eu, me entregou, ó, tava lá na minha casa, no apartamento aqui do lado aqui. Ô, meu coração, ó, até tremia, cara. Eu botei na gaiola de novo, fiquei numa alegria danada, cara. Nossa, mãe. Não sei se acontece muito isso contigo aí também, entendeu? Cara, aqui em casa já teve 2 vezes, tá? Aconteceu 2 vezes. Foi uma fêmea de pintacilgo, que eu moro no 3º andar. Ela entrou meu passarinho, ele fica na área de serviço, o trinca-ferro. E a fêmea de pintacilgo, ela entrou pela área de serviço na porta e o trinca-ferro segurou ela pelo pé. Ela moscou, ele agarrou ela pela patinha. Aí eu tava em casa e consegui tirar. Beleza. E teve outra vez que um pintãozinho, um coleirinho de gola, pintãozinho, também veio brigar com o meu baianinho também na porta de casa, rapaz. Por você morar no alto, eles vêm, cara, muito fácil. É cada uma que acontece com nós dia a dia. Ô, Daniel, maneira correta de dar fêmea para o coleiro e papa-capim. Fala para nós um pouco aí. Cara, a maneira correta de você, o principal, às vezes a pessoa quer trabalhar com fêmea, mas o pássaro ele tá frio, ele não tá cantando, né? Então para mim ali já é o erro, o principal erro é aquilo ali, você tentar dar fêmea para um pássaro que não tá cantando, ele tá frio, ele tá te mostrando tudo que ele não tá bem. E como é que você traz uma fêmea, nem que seja fria, para perto do seu pássaro, e você quer que ele fogueie? Eu creio o seguinte, que a fêmea vai esfriar ele mais. Então a forma correta para você trazer a fêmea ao passarinho, o passarinho pelo menos ele tem que estar cantando, né? Nem que seja aí até mais ou menos meio-dia, ele já está querendo estar fogoso, aí você vai começar a trabalhar a fêmea com ele no piado, né? Para ele começar a ouvir, se ele não é casado com aquela fêmea, ele começar a casalar com aquela fêmea no piado. Né? O namoro auditivo é a principal coisa. Se o macho não corresponde à fêmea e a fêmea não corresponde ao macho, eu nem dou continuidade no casamento. Eu já procuro uma fêmea onde eles começam a casalar ali, ó, no pio, se ouvindo. A hora que ele canta e ela respondeu, bacana. A hora que ela piou lá, a hora que ela machetou lá e ele respondeu de cá, é a hora que os dois estão bem acasalados no piado. Então é a hora de você trazer e começar a trabalhar com eles e começar a apresentação visual, né? Então o momento certo, o pássaro, na minha opinião, ele tem que estar cantando, tá? No mínimo aí até mais ou menos já está 50% fogoso, tá? E você começar a trabalhar o piado primeiro, tá? Sem você chegar com a fêmea e colocar na cara do passarinho.
vai estranhar. O passarinho ele nunca viu aquela fêmea. Então você trouxe e jogou de cara, na mesma hora vai ser um baque para ele aquilo ali. Ele não conhece, ele não sabe de onde veio, né? Ele vai ver que é uma fêmea, mas como é que ele vai foguear? É muito difícil. Tá bom? Então eu trabalho dessa forma. Primeiro, no mínimo 50% fogoso. Tá? E começar a trabalhar o piado primeiro, o acasalamento no pio. Falar com a galera aí, a dica que o Daniel deu aí, galera, é a mesma coisa de trabalhar um passarinho desacertado também, né, Daniel? É vir trazendo. Exatamente, a fêmea fugiu, a fêmea morreu, é a mesma coisa. Você precisa saber a característica da fêmea antiga, como ela era, né? É um passarinho que dava só pancada com aquela fêmea, então procura fêmeas com as mesmas características daquela. Tá? A gente sabe que é difícil, mas tenta procurar o máximo. Uma fêmea mais ou menos quente, ela pia bastante. Ela não é uma fêmea que baixa, que pede. Procura naquelas características e começa a deixar ele ouvir ela. É um pássaro, até mesmo como você falou, o pássaro que está desacertado. A fêmea fugiu, a fêmea morreu, né? Ou ele perdeu mesmo a aptidão pelaquela fêmea, igual a gente estava falando agora anteriormente. Né? E você precisa trocar de fêmea dele. Então procura ver como a fêmea dele era antes e tenta uma nova mexida, uma nova fêmea, que com certeza vai ter esse resultado. Daniel, como saber se o coleiro aceitou a fêmea 100% aí? Cara, eu costumo dizer o seguinte, ele vai te mostrar no torneio. Né? Se ele aceitou a fêmea, todas as características, ele vai te mostrar lá na roda. Ele vai entrar, vamos dizer, se ele é um passarinho que ele é fogoso em casa, ele canta bitolado, ele canta na ordem, ele vai te mostrar tudinho se ele aceitou isso com a fêmea. Agora, a partir do momento que a fêmea não fez bem para ele, é onde a gente vai ver que o passarinho até mesmo ele pode chegar até correr. Às vezes o criador acha que o passarinho casou, a mexida deu certo, ele cantou com a fêmea, ele fez fogo para a fêmea, vamos dizer assim, tremeu a asinha e tudo, e o criador acha que ele está casado. Levou para o torneio e o passarinho até mesmo, vamos dizer, aí chega até correr, a ponto de correr. Às vezes o criador descuidou e o passarinho correu. Então esse ponto aí é um ponto que a gente tem que observar bastante, Vantuí, porque todo detalhe para você perceber ali que o pássaro, ele aceitou a fêmea ali, você começa a ver na hora do seu acasalamento, né? O passarinho, você fez um bom namoro auditivo, ele respondeu a fêmea, não é top demais. Aí você começou a fazer a apresentação visual, esse passarinho ele começou a rodar ninho, ele começou a ficar louco pelaquela fêmea. Nossa, é um sinal top, top demais, cara. Mas às vezes o criador peca no detalhe, às vezes no excesso. Eu acho assim, o básico é o principal, cara. A gente não tem que querer inventar. Às vezes o criador erra por querer inventar, sabe? Então ali, o pássaro ele vai te mostrar todo o detalhe do que ele está precisando. Você falou bacana aí. Eu sempre falo assim também. Gostar é uma coisa e casamento é outra. Tem passarinho muito fogoso. Quando ele vê a fêmea, às vezes é o criador, vamos dizer, por falta de experiência. Ele, vou ver se meu passarinho gosta de fêmea. Ele trouxe a fêmea. O passarinho fez um fogo, ele gostou. Mas não significa que ele casou, não significa que ele aceitou. Não significa que esse pássaro está pronto para ir para um duelo com o outro, e vamos dizer assim, que esteja muito mais pronto e muito mais bem acasalado que ele. Sim. Às vezes o passarinho gosta da fêmea, ele pega aquele gás ali, só aquelas carguinhas que a galera faz para a baderna, vai ali, deixa a fêmea dentro de casa e dá aquele gásinho, dá uma puxadinha lá na rua de 1 hora, e o passarinho perde o gás rápido, volta correndo para dentro de casa, dá mais aquele gás. Isso é gostar, né? Isso é gostar, já não é casar. Então, é o que a gente falou no começo da live. O manejo, né? Vamos dizer assim, o que a pessoa procura. Ela procura criar para torneio, o manejo para torneio é um. Ela procura mexer com baderna, o manejo para baderna é outro. Agora, não, eu só quero criar para deixar cantando ali na minha varanda. Então o manejo é totalmente diferente. Então, para cada jeito que você quer criar, você tem um manejo. Sim.